Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos ampare, nos ilumine. Eu me chamo Tamar Moura, sou voluntária no Grupo Espírita de Djalma Farias, que fica no bairro da Encruzilhada. Então, em meu nome, em nome da instituição da qual eu faço parte, receba um abraço fraterno. Sempre uma alegria poder estar aqui novamente com todos vocês para compartilhar os ensinamentos da doutrina espírita. Que assim seja. E hoje o assunto está no Livro dos Espíritos, parte 3ª, da volta ao espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, a alma após a morte. Vai das perguntas 149 a 151. E aí, antes da gente falar sobre essas perguntas, em algum momento a gente vai dar alguns conceitos para poder facilitar, dar um esclarecimento sobre o tema. Muitas vezes gera muitas dúvidas sobre o que acontece depois da morte, e o que acontece da alma, e o que é alma. E aí a gente vai bem devagarinho para a gente poder explicar melhor. E a pergunta 149, ela diz assim: em que se transforma a alma no instante da morte? E aí a gente pensa, o que é alma? E aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, pergunta 134, e diz assim: o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então, enquanto estamos aqui, nós somos alma. No momento do desencarne, volta a ser espírito. E a morte, o que seria, que a gente pode dizer assim, morreu? E aí a gente vai no Livro dos Espíritos, pergunta 68, e ele diz assim: qual é a causa da morte dos seres orgânicos? É a resposta dos espíritos: o esgotamento dos órgãos. Então, essa pergunta 149, que ele diz: em que se transforma a alma no instante da morte? Ele está falando sobre a morte física. O que acontece quando a pessoa morre? O que vai acontecer com a alma? Ou para onde ela vai? Tem algumas pessoas que acham que o espírito vai primeiro e aí depois é que acontece a morte. E aí a doutrina dos espíritos explica que há uma cessação dos órgãos, a morte física, e daí então o espírito vai, como uma via de regra. E aí a resposta da pergunta 149 é: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado momentaneamente. Às vezes a gente acha que é uma pergunta simples, mas ela é bem interessante quando ele fala sobre esse momentaneamente e sobre esse retorno. Muitos de nós, em algum momento, já ouviu alguém dizer assim: poxa, cadê fulano? Estava tão doente, o que aconteceu? Aí a pessoa diz assim: fulano partiu, dessa para melhor. Fulano partiu, fulano foi embora. E aí nessa pergunta ele deixa bem claro que não é uma partida, é um retorno. E ele diz também momentaneamente, quer dizer que estamos aqui só de passagem. Então, quando estamos encarnados no plano físico e voltamos para o plano espiritual, é um retorno. Então, aquele conceito que a gente tinha de falar que partiu dessa para melhor, não é partiu. Está retornando à verdadeira pátria. E aí tem duas questões bem interessantes dessa mesma pergunta. Um é em relação ao retorno, que nos esclarece que nós estamos aqui de passagem, que é preciso a gente reencarnar, e é preciso a gente, missão cumprida, de fazer esse retorno à pátria espiritual, e o momentaneamente, ou alguns livros têm o temporariamente. Quer dizer, nós estamos aqui em um determinado período, um determinado propósito, para que a gente depois possa fazer esse retorno para casa. E a gente precisa, essa palavra retorno, a gente associa a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que ele diz assim: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. A encarnação tem a finalidade de progresso. E também um versículo que está em 2 Timóteo 4,17, que ele diz assim:
combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Quando a morte se dá no momento certo, muitas vezes por causa natural, é muito comum que a gente diga assim, missão cumprida. Veio à terra, esse versículo é muito utilizado no meio protestante, quando os irmãos da igreja morrem. E a gente tem o entendimento que ele cumpriu a sua missão. Umas vezes curta, estou falando de anos de vida, outro como muitos anos de vida, mas que cumpriu aquele seu propósito. Missão cumprida. Volta para casa. É como a gente trabalhar o dia todo, das 6 horas da noite, a gente, ó, missão cumprida. Já trabalhei, já deu minha hora, agora é hora de voltar para casa, com aquela sensação de dever cumprido, com a alegria de dizer assim, ó, o meu expediente hoje, tudo que tinha que fazer, eu fiz, agora é hora de voltar para casa. É a mesma sensação que a gente fala quando estamos encarnados, quando a gente tem um discernimento da finitude da vida, como o apóstolo Paulo, que é quem disse esse versículo. Ele foi chegando à finitude da vida, compreendendo que a sua missão estava chegando ao fim. Ele disse, olha, eu combati o bom combate. Como é bom a gente poder dizer assim, trabalho feito. Veja, a pessoa trabalha por encomendas, e aí tem uma encomenda grande, e a pessoa passa noites em claro para poder dar conta, mas quando vê o resultado ali, quantidade feita no prazo, só missão cumprida. E a gente tem esse entendimento de dizer que quando estamos aqui, há um propósito, nós possamos a cada dia fazer sentido sobre o propósito de estarmos aqui encarnados, para que a gente chegue na finitude da vida e diga assim, ó, missão cumprida, é hora de voltar à minha verdadeira casa. É o sentido dessa pergunta que está no 149. E aí nos faz remeter essa necessidade de nós reencarnarmos, de nós estarmos aqui, de há um propósito da gente sair da nossa verdadeira casa para que a gente possa aqui estar nesse mundo de provas e expiações. Eu até coloquei o conceito de provas, são as experiências requeridas ou aceitas por nós, que têm o objetivo de proporcionar o crescimento espiritual. E as expiações nada mais são do que os acertos que fazemos com a lei que as infringimos. E esse verbo expiar, muitas vezes tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, que as coisas não dão certo, e elas dizem assim, eu estou nesse mundo para pagar meus pecados. Tudo está errado, nada acontece de bom, eu não consigo alcançar os meus objetivos, que para mim dá tudo errado. E ela vê como sentido de estar aqui na Terra, como sentido de punição. E aí, assim, expiar. Tem também, lembra muito o bode expiatório. Não sei se vocês conseguem entender o porquê desse bode expiatório. Na cultura judaica, eles pegavam o bode, levavam para a cidade, os moradores daquela cidade se juntavam e iam confessar seus pecados para o bode. E aí as pessoas falavam os erros que haviam cometido, todos os erros que eles tinham feito durante a vida, e o bodezinho, coitado, estava ali só escutando. Quando a sociedade terminava de contar seus pecados, o sacerdote colocava a mão na cabeça desse bode e instruía para que ele fosse bem longe e levasse aqueles castigos, aqueles erros daquelas pessoas embora junto com ele. Levavam um bode para um deserto, para que ele ficasse afastado, as impurezas ficassem distantes daquelas pessoas, que tinham sido, como se fosse uma limpeza para aquelas pessoas, aqueles pecados, ó, ficarem bem distantes. Mas a gente pensa, o pobre do bode, e a culpa dos erros que as pessoas cometiam, aí o bichinho escutava, depois ele ia ao Deus dará, no deserto. Muitas vezes é o que acontece conosco. Às vezes a gente reclama, murmura, de que nada está errado, que as coisas não acontecem. Mas se olhar direitinho, rapaz, quem sabe se não a culpa é minha mesmo? Pela falta de esforço, pela falta de vontade, de comprometimento. Se eu estou assim, a pessoa estou doente,
e não sei por que eu estou doente, há semanas que eu estou. Aí a pessoa sai assim, procurasse um médico? Não. Ou a pessoa faz assim, poxa, eu queria tanto passar no concurso, queria tanto ser um servidor público. Aí a pessoa assim, tu está estudando? Não. Tu se inscreveu no concurso? Também não. Ô, rapaz, como é que tu quer fazer? Era a mesma coisa do que a pessoa se declarava no bode sobre os seus erros. Ela cometia com aquela sensação de que pronto, agora resolveu. O bode está levando os meus pecados embora e agora eu vou fazer diferente. É a mesma oportunidade que a gente tem. Muitas vezes a gente entrega a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições. Mas será que nós estamos dispostos a transformar essa aflição? A gente entender que a nossa dificuldade também é fruto das nossas escolhas ou das nossas más escolhas. E aí a gente vê que, ó, desde antes de Jesus já existia essa cultura da gente terceirizar. Eu não fui feliz por causa do outro, eu não fui feliz porque eu não sou rica, eu não sou feliz porque eu não sou herdeira. E muitas vezes nós somos a solução dos nossos problemas. E Deus está lá dizendo, rapaz, eu estou dando saúde, estou dando emprego, estou dando uma família, e você não tem feito aquele esforço. E aí a 149 ela fala muito sobre isso, desse retorno, né, de a gente estar aqui e a gente precisa retornar, mas a gente precisa retornar bem. Nós estamos momentaneamente, como que a vida é um sopro. E muitas vezes a gente quer postergar. Eu tinha um amigo, ele era bem boêmio, e eu dizia assim, mas quando é que vai parar com essa boemia? Tem que estar dentro de casa, dá atenção para a tua família. Aí ele disse, rapaz, estou até pensando em aceitar Jesus, mas mais para frente, quando eu não puder mais ir para as minhas festas, não tiver muita saúde, aí eu acho que eu vou ser crente igual a minha mulher. Sem quem garante que tu vai chegar até lá, né? Sentido de que a vida é um sopro. E aí ele diz assim, nessa pergunta, estamos momentaneamente. O fazer o bem é hoje, é aquela oportunidade que a gente tem de servir, de ser útil, de se preparar para voltar para casa com a missão cumprida. E essa pergunta 149, ela fica um ensinamento de retorno. Então nós estamos, quando morremos, nós estamos de partida, estamos de chegada no plano espiritual e de momentaneamente, que nós estamos aqui só de passagem. E aí nós vamos para a pergunta 150. Eu esqueci de um detalhe. Momentaneamente eu separei que é uma compreensão entre morte e nascimento. É através do nascimento que nós vamos reencarnar. Então ele é um processo que precisa ser feito. E a morte também é um meio da gente voltar para casa. Então muitas vezes a gente vê com muito temor a morte. Isso nos tira às vezes o sono. Às vezes a gente vê alguém doente, está no hospital e fica aquele pensamento, meu Deus, e se essa pessoa não melhorar, e se a pessoa... E a gente começar a compreender, dizer assim, e se ela estiver voltando para casa, o aconchego da casa, e ter uma compreensão sobre esses processos de morte e nascimento. E apesar de ser muito doloroso, faz parte de nós. Não tem como a gente pular essa etapa. A gente vai nascer e vai morrer. E a gente poder ter um olhar também misericordioso e uma compreensão sobre a finitude da vida. Não que a gente não vai sofrer, há um sofrimento sim, com os que ficam, né? Com aquela pessoa que a gente nunca mais vai ver, mas há uma compreensão também desse processo natural de estarmos aqui. Tem um versículo, ele está em Salmos 116:15, ele diz assim: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Essa já é uma versão atualizada. Ele antes era: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa não no sentido de dizer que bom que você morreu. Preciosa no sentido de dizer assim, preciosa é sua vida. Muitas vezes as pessoas até se dedicam ao trabalho de caridade, no centro espírita, cuidam dos amigos, dos familiares e deixam de se cuidar. Às vezes se dedica para os netinhos, o tempo, a sua saúde e termina sem se olhar. Ou até mesmo, esse versículo é muito citado
com a morte dos pastores, principalmente aqueles pastores que tiram a sua vida. Apesar de a gente não ver muitos comentários a respeito disso, o índice de religiosos que tiram sua vida é muito alto. E a gente começa a se questionar, mas essa pessoa está assim, um encargo com Jesus, e elas têm mais um trabalho religioso, de comprometimento mesmo. É muito difícil. Vocês imaginam um pastor que está ali, ele tem pelo menos 2 vezes na semana, que está à disposição dos membros da igreja para conversar. Às vezes é um casal que se separar, às vezes é um filho que está dando trabalho, vai pedir uma orientação para o pastor. E ele tem, obrigatoriamente, de ter uma vida de retidão, de ser bem casado, de educar bem seus filhos, de mostrar para outras pessoas o sentido de família. Então, ele só vai poder se separar se for por adultério, ou se um dos cônjuges fugir, não der mais sinal. Mas imagina, para um pastor que está ali com as suas ovelhas e acontecer isso, ele precisa sair daquele cargo. E uma responsabilidade tão grande você escolher a mulher da sua vida para viver uma vida inteira, para ouvir os problemas das suas ovelhas pelo lado religioso. Imagina uma pessoa chegar e dizer, pastor, eu estou apanhando do meu marido. Olha, eu me casei, tenho meus filhos, e eu só estou apanhando. E ele pensa por um lado, dizendo assim, poxa, o divórcio só pode ser concedido se houver adultério ou se o homem fugir. Mas o que é que eu vou fazer com essa irmã que está dizendo aqui, que está apanhando todos os dias? Aí a gente começa a compreender, obrigada. E aí a gente começa a ver o quanto é difícil esses religiosos de levarem a palavra nesse equilíbrio de falar da religião, da crença religiosa que eles estão, mas também falar do amor de Cristo. Será que Jesus iria gostar de saber que a sua filha está ali apanhando? Vejam como é difícil. Então, muitos religiosos, eles tiram sua vida por essa sobrecarga que eles têm. E aí esse versículo, quando fala que preciosa é a vista do Senhor, é dizer assim, poxa, se você tivesse se cuidado, às vezes uma pessoa cuida dos seus familiares e cuida de si e adoece. Termina indo primeiro do que aquela que ela estava cuidando. Aí Jesus diz assim, preciosa é a vista por você. Se você se cuidasse, tivesse mais uns 20, 30 anos de levar a palavra, de cuidar, quantas pessoas não seriam alcançadas pela sua ajuda, e você falar de Jesus? Quantas pessoas aqui, por exemplo, no centro, você é um passista, é um atendente fraterno, é alguém que trabalha na fluidoterapia, mas tem deixado de cuidar de si. Aí a pessoa adoece e se afasta. Deus diz assim, olha, preciosa é a sua vida. Se cuide, se ame, cuide de você, para a gente cuidar dos outros. E aí é muito importante que a gente tenha essa consciência sobre a finitude da morte e a gente compreender que o que a gente precisa fazer por nós precisa ser hoje. E muitas vezes o dia a dia da gente nos toma um tempo e a gente cuida do outro e esquece de cuidar de nós. E aí a gente vê, opa, mas a pergunta do Livro dos Espíritos, ela diz que a gente está aqui momentaneamente. Então eu vou ter um equilíbrio para cuidar do outro, mas cuidar de mim. Aí na pergunta 150, ele diz assim, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Parece uma pergunta simples. Diz assim, será que é o que a gente que chega lá no mundo espiritual, a gente sabe quem é a gente, ou a gente se reconhece nos outros? A nossa individualidade. Mas na época que Kardec estava fazendo essa pergunta nos espíritos, por volta de 1855, 1860, existia fortemente uma ideia panteísta. Eles achavam que quando as pessoas morriam, eles eram como deuses, e aí eles se transformavam, pegavam um pedaço de um deus aqui, pegavam um deus de outro, como se dissesse assim, vai ser reaproveitado. E também existia, e ainda existe, um pensamento teológico que diz que quando a pessoa morre e que vai para o céu, ela esquece das outras pessoas. Às vezes ela sabe quem ela é,
mas ela já não lembra ou não tem lembrança nem da sua encarnação e nem das pessoas que conviviam. Como motivo para justificar da pessoa estar no céu e não sentir preocupação nem tristeza com a pessoa amada que ficou no inferno. Porque como é que a pessoa teria paz e viveria tão bem no céu se ela lembrasse que ela tem um filho que não está junto com ela, não está no céu, está no inferno, um marido, um pai, uma mãe, ou que a pessoa olhasse, estivesse no céu, mas olhasse o seu familiar que amou tanto e não reconhecesse. Não faz muito sentido, mas há pessoas que ainda têm esse pensamento teológico. Quando Kardec fez essa pergunta, era no sentido para os espíritos realmente confirmarem de que sim, levamos a nossa individualidade, levamos quem somos, levamos as nossas experiências boas e as não tão boas. E que sim, há uma lembrança, pode não ser aquela lembrança total, mas há aquelas lembranças que fazem a gente reconhecer de quem somos. Aí essa pergunta tem um desmembramento, ela vai para 150A. Como a alma constata a individualidade se não tem mais o corpo material? Aí a resposta: tem um fluido que lhe é próprio, que lhe tira da atmosfera do seu planeta e que se representa a aparência da sua última encarnação e seu perispírito. Eu botei aqui uma observação. Muito provavelmente foi abordado esse assunto quando se estudou perispírito. Então, a partir do momento do desencarne, a alma se identifica pelo perispírito, que conserva a forma física, as características da última encarnação. Tudo isso permanece no perispírito, que é o corpo semimaterial que o espírito continua utilizando na erraticidade, e é por intermédio dele que ele se identifica. Para quem tem o interesse em conhecer um pouquinho ou saber mais um pouco sobre perispírito, fica a orientação para que a gente volte um pouco e entenda sobre esse corpo material. Se fosse nos dias de hoje, numa linguagem mais simples, a gente diria que era a nossa caixa preta do avião. Ela está ali guardada, as nossas características. E aí, quando a gente morre, o espírito se apresenta normalmente, em via de regra, com as características da última encarnação. Dependendo do seu grau evolutivo, do Emmanuel ou Bezerra de Menezes, pode acontecer deles a fisionomia ser de uma encarnação que não seja a última, que é assim como ele se identifica. Mas, no geral, a gente, quando morre, a gente vai reconhecer a nossa individualidade pelas características que estão na nossa caixa preta, que é o perispírito. E aí é bem interessante que pode acontecer a gente aparecer um pouquinho mais jovem, um pouquinho do jeito que a gente gostaria, a gente já fez uma harmonização. Aí quando chega lá, oxe, a gente está com uma aparência super bacana, super bonita. Pode acontecer. Essas características, vamos reconhecer exatamente por esse perispírito que guarda essas características. Aí na 150B, que é um desmembramento da 150, ele diz assim: a alma não leva nada desse mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado na vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Aí eu tenho como exemplo: caixão não tem gaveta, defunto não precisa de bolso do paletó. São brincadeiras que muitas vezes têm um fundo de verdade. Do ponto de vista material, não se leva nada. Em compensação, da vista moral, levamos tudo: os prós e os contras, os amigos e os inimigos, as experiências bem ou mal vividas.
O bom seria levarmos apenas as coisas boas. Para isso, teríamos que plantar apenas as coisas boas. Como nós ainda estamos encarnados, e esse é o momento de repensar o que estamos fazendo. O que estamos plantando? Levamos o que somos, não o que temos. Vocês já pararam para pensar sobre o que tem sido a nossa vida, o bem que nós temos feito? Será que a gente se esforçasse mais um pouquinho, a gente conseguiria fazer o bem de uma forma melhor? Será que a gente conseguiria perdoar mais, amar mais, se a gente sabe que nessa encarnação a gente está aqui momentaneamente e que nós vamos levar para casa quem nós somos? Será que a gente começar a pensar sobre isso faz uma diferença? Essa oportunidade que a gente tem de estarmos em convívio, em sociedade, será que tem sido uma boa convivência? Será que nós somos em casa a mesma coisa que nós somos na rua, ou vice-versa? Será que a gente diz assim, muito obrigada, bom dia, não, você primeiro, e a gente é tão gentil na rua, e às vezes a gente não é dentro de casa? Como é esse convívio? Imagina numa loja que vai fechar. Dá um livrinho, tem um livrinho. Imagina uma loja que fecha no sábado, de 1 da tarde. Aí quando a vendedora já está olhando o relógio assim para hoje, vai fechar agora, aí já pega a sua bolsa, já está saindo. Aí vem um cliente que ela nunca viu na vida. Eita, está fechando, eu queria dar uma olhadinha. Não, oxê, fica à vontade. Desce com as roupas, mostra, é muito gentil com aquela cliente. E a cliente diz assim, Não leva nada. eu até gostei da roupa, mas fiquei em dúvida. Eu acho que eu volto segunda. Não, pode voltar segunda, tome aqui meu cartão, meu nome é tal, pode me procurar. E aí já 1h pouca da tarde é que ela fecha e vai embora. Quando é no outro sábado, acontece a mesma coisa. Ela olha no relógio, 5 para 1, se agora de baixar a porta e ir embora. Quando ela vai fechar a porta, aí um cliente conhecido dela, sei fulana, tá fechando? Ela, oxe, já fechou, vem segunda. E aí a gente diz, mas a pessoa conhece, por que será que a gente tem esse tratamento com as pessoas que a gente conhece? Com as pessoas que a gente conhece, a gente é indiferente e às vezes trata tão bem os de fora. Imagina, você passando na rua, e aí você está com a cabeça baixa, meio distraído, aí não vi da Viviane, né? Aí não vi Viviane. Aí Viviane faz o quê? Ei, tá me vendo não, é? Dormiu comigo, foi. Não é assim. Eu quando era pequena ficava intrigada. Eu disse, como é que ele fica pensando assim? Não dormiu comigo. E o casal não se cumprimenta não, quando acorda. Aí por um acaso eu estava assistindo uma live de Simão Pedro e ele estava dando esse mesmo exemplo. Eu disse, como é que pode? A gente diz essa frase assim, às vezes com frequência, ou a gente ouve, e faz algum sentido de um casal acordar e dizer assim, bom dia. Mas aí a gente sabe mandar uma mensagem no WhatsApp de bom dia para um desconhecido que há anos a gente não vê. Veja como é contraditório, né? O tratamento que a gente dá dentro do nosso lar com o tratamento que a gente dá lá fora. Quantas vezes no nosso ambiente de trabalho, que tem um patrão mais autoritário, alguém mais ríspido, alguém que dá uma resposta atravessada, aí a gente faz o popular, vou engolir sapo. Eu tenho boleto para pagar, porque eu preciso desse emprego, porque eu não posso me dispor porque ele é meu chefe. Aí a gente aguenta. Aguenta até onde? Até chegar em casa. Quando chegar em casa, a gente extravasa. A gente perde a paciência com a criança, com o marido, com a mulher. É um jantar que não está pronto. É a criança que está gritando. É aquele que não foi dormir. E aí a gente começa a ver que lá fora a gente mostra para as pessoas quem nós queremos mostrar. Às vezes uma pessoa muito educada, muito gentil, muito solícita. E em casa nós mostramos quem somos. É por isso que o berço doméstico ele é tão importante, porque é a primeira oportunidade que a gente tem de conviver, é a primeira mini sociedade. Se a gente não consegue conviver em família, certamente a gente vai encontrar muita dificuldade de conviver em sociedade.
Se a gente não está conseguindo fazer o bem dentro da nossa casa, pessoas que são sangue do nosso sangue, como é que a gente vai conseguir ajudar as pessoas que estão lá fora? Como que a gente vai conseguir que essas pessoas, a gente vai se relacionar? E aí, quando a gente vê o tema de hoje, que diz assim, momentaneamente, o mundo vai tão de passagem, cada dia que a gente deixa de fazer um bem é uma oportunidade perdida. E às vezes das coisas mais simples. Um exemplo, campanha do quilo, gente, vai para também uma entrega de sopa. Então traga um pacote de macarrão, um item da cesta básica, para que a gente possa ajudar. Tem pessoas que pensam assim, poxa, eu estou lisa esse mês, o dinheiro já foi. Para me dar um pacote de macarrão, eu acho tão pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o dinheirinho. Quando for no final do mês, eu não vou comprar só um pacote não, eu vou comprar uma cesta básica toda para poder doar. Mas a gente está pensando por um lado, mas está deixando de pensar que a fome do outro é para hoje, não é para daqui a 30 dias. E não é porque o outro vai doar que a gente vai se eximir e dizer assim, eu não vou doar. É da gente entender que a nossa parte precisa ser feita hoje, com o pouco que a gente tiver. Tem uma missionária é aquela pessoa que estuda para falar de Jesus e para montar pequenos grupos para que eles possam construir igrejas, pequenos grupos que possam falar de Jesus. E ela é uma missionária do Pará. E ela estava contando no congresso algo que aconteceu há 20 anos atrás. Guardem essa informação, faz 20 anos. E ela estava dizendo que precisava ir para aquelas redondezas. E aí tem aldeias indígenas, tem rio para atravessar. E ela estava falando sobre a dificuldade que ela tinha de fazer esse trabalho. E ela conversando com o pastor, disse, eu estou com essas dificuldades, como é que eu faço? Ele disse, faça o seguinte, converse com as crianças, explique o que é o trabalho missionário e peça a elas uma oferta. Uma oferta é aquilo que se pode dar. Seja em dinheiro, seja em alimento, tudo é oferta. Na terça de tarde, ela falou para as crianças esse trabalho missionário, que ela ia falar de Jesus, falou que era Jesus de uma forma lúdica. E quando foi no sábado, ela passou para recolher essas ofertas. Aí tinha uma criança bem pequena, com a mãozinha fechada. Disse, missionária, eu trouxe minha oferta. Ela disse, que coisa boa. Disse, missionária, eu não sei se a senhora sabe, mas meu pai saiu de casa. Ela, não, eu não sabia. Disse, bora eu, minha mãe e meus 2 irmãos. E minha mãe trabalha numa casa de família, passa o dia fora. Quando ela larga, ela traz numa sacola o que sobrou do almoço dos patrões. E aí a gente janta. E para almoçar, ela deixa na nossa rede 10 centavos. Lembra que eu disse que faz uns 20 anos essa história? Pois o ovo, naquela época, custava 10 centavos. Era o valor que ela deixava na cada rede dos seus filhos. Para quando eles tivessem fome, eles irem na venda comprar um ovo, cozinhar e comer com farinha. Porque quando ela comprava o ovo, um comia o ovo do outro, e era uma confusão. Quando ela chegava em casa, tinha um com fome, o outro tinha comido 2 ovos. Então ela decidiu fazer dessa forma. E aí quando ele abriu a mãozinha, que foi dar sua doação, tinha 30 centavos. Ela disse, meu Deus, que coisa linda, mas como é que você conseguiu juntar 30 centavos? Aí ele disse, não, porque a senhora veio na terça de tarde. Aí eu não comprei ovo nem quarta, nem quinta, nem sexta. Disse, meu Deus, mas você comeu só a farinha sem o ovo, por que você fez isso? Ele, não, missionária, porque eu sei quem é Jesus. E eu quero, nesse trabalho missionário, que outras crianças também saibam quem é Jesus. Ela foi a maior oferta que eu recebi em todo o ministério. E aí ela disse para ele que ele ia crescer, ia ser uma criança de bem, que ele ia ajudar outras crianças, outras famílias. Fez uma oração para que a família dele fosse restaurada, que ele vivesse num lar de muita paz. E foi embora. E enquanto ela estava contando isso no congresso, há um tempo um rapaz entrou no Instagram dela, disse, missionária, essa criança dos 30 centavos era eu. Fui eu que juntei na época os 30 centavos para ajudar no trabalho missionário.
Hoje sou um homem formado, pai de família, sou engenheiro. E aquela plantinha, aquela semente que a senhora plantou, dá frutos. Eu e minha família também continuamos ajudando a outras famílias. A gente, todas essas oportunidades, a gente tem falado de Jesus para outras pessoas. Eu disse, a maior recompensa que um trabalho missionário tem é justamente render frutos. E aí a gente pensa, no dia de hoje, uma criança tem o discernimento de acreditar num trabalho missionário que vai falar de Jesus e é capaz de renunciar a deixar de comer por 3 dias o ovo para investir naquele trabalho missionário, para contribuir com essa obra. E nós, adultos, enquanto espíritas, que conhecemos de pertinho o trabalho de uma campanha do quilo, o trabalho de uma entrega de uma cesta básica, o trabalho de um enxoval, muitas vezes a gente tem deixado de ceder da nossa feira um pacote de macarrão. A gente tem deixado de contribuir com essa obra tão valiosa. É uma campanha do quilo que passa na nossa casa, diz assim, legionário da campanha do quilo, pede um auxílio em nome de Jesus. E a gente diz assim, hoje não. Vai estar ali alguma coisa que a gente pudesse doar, mas não tocou o nosso coração, ao ponto da gente compreender que essa ajuda precisa ser hoje. E aí uma criança, nos dias de hoje, que a gente deu um tapa sem mão, ela veio dizer assim, que eu acredito, como Jesus é na minha vida, eu quero que seja na vida do outro. E a gente poder entender assim, poxa, se tem um alimento dentro da minha casa, por que não contribuir para que talvez aquela pessoa que tenha menos, ela possa ter um alimento dentro da sua casa? Nós somos espíritas. Mesmo que a gente tenha só um pouquinho de conhecimento, isso precisa brotar no nosso coração. O desejo íntimo de ajudar, de fazer o bem, de fazer a diferença, da gente dar um sentido na nossa vida, de entender que a gente está nesse processo de se melhorar, para quando a gente voltar à nossa pátria espiritual, a gente ter levado o que somos. A bondade do nosso coração, o amor, a misericórdia, da gente entender que a gente pode fazer uma diferença na vida do outro. E muitas vezes a gente pensa que a ajuda é só para o necessitado. Às vezes só o que ela quer é alguém que diga assim, Deus existe, Deus faz ouvir a sua oração. Porque muitas pessoas estão hoje desesperançosas, tristes, aflitas, e elas estão em dúvida se Deus existe mesmo. Muitas vezes aquela mensagem que o legionário da campanha do quilo faz uma entrega, é uma resposta de oração para um coração aflito. É alguém que está só esperando dizer assim, poxa, tu está tão cabisbaixo, está tão triste. Tem algo que eu possa fazer por você? Eu posso te colocar nas minhas orações quando for fazer o evangelho no lar. Muitas vezes esse auxílio, ele é tão necessário. É alguém que tem uma dúvida, será que Jesus existe mesmo? E a gente diz assim, meu irmão, Jesus te ama. Aí a pessoa estava perguntando em casa, Jesus me ama, se ele se importa comigo. E vem alguém, do nada, diz assim, Jesus te ama, Jesus se importa com você. Muitas vezes convívio em sociedade, essa oportunidade da gente exercer o amor, o perdão, a tolerância e também ser bênção na vida do outro. De alguém estar angustiado e dizer assim, você gostaria de uma casa de oração? Quer ir comigo? Podemos ir juntos para que você ouça uma palavra, para que você tome um passo. Pode ser que de primeira essa pessoa não aceite, mas fica aquela sementinha. Dizer assim, ontem eu não fui, mas hoje eu vou. E é isso que dá o sentido da gente preparar a nossa mala para o dia que Deus nos chamar. Para que a gente possa ter nessa mala exatamente aquilo que nós estamos construindo de bom. Porque as nossas experiências, as boas e as que não são boas, nós vamos levar. Se fosse no dia de hoje, como estaria a nossa bagagem?
O que é que estaria dentro da nossa mala se no dia de hoje houvesse esse chamado? Nós possamos ter aquela certeza, como o apóstolo Paulo fez, de combater o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Aquela sensação de missão cumprida, de ter feito todo o esforço possível para auxiliar. E aí a pergunta 151, ela diz: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. O que é que a gente entende sobre um todo universal? A pergunta quer dizer assim: se quando a gente morre, a gente vai para um lugar nesse todo universal, será que a gente se mistura junto com os outros, ficamos todos misturados? Aí ele dá até um exemplo, como uma gota de chuva no oceano. Se formos como um todo e chegar lá, cada somos uma gota de chuva no meio do oceano, nunca mais a gente acha aquela gota no meio do oceano. Então, para a doutrina espírita, não faz sentido nenhum se a gente não tivesse a nossa individualidade. Se a gente chegasse lá tudo zerado, todo mundo no mesmo patamar, sem lembrança, sem memória, sem saber quem somos, a gente seria simplesmente uma gota de chuva no meio do oceano. Mas quando a doutrina espírita, os espíritos nos esclarecem que nós vamos com as nossas individualidades, nós vamos levando quem somos. E aí nós estamos, é como se vivesse no mundo e não pertencer às coisas do mundo. Assim é no plano espiritual. Nós chegamos, cada um com a sua bagagem, com a sua individualidade, e cada um vai estar na erraticidade para retornar do ponto que parou, mas preservando quem somos. E se a gente for pensar que a gente vai chegar lá com uma gota de chuva no oceano, não adiantaria nada o aprendizado, as experiências, porque se a gente chegar lá, a gente se mistura no meio de quem se esforçou muito e no meio de quem se esforçou pouco. Então vamos pensar que nós levamos para lá exatamente quem somos. Aí não tem aquele papo de velório de dizer assim: fulano era tão bonzinho, eu gostava tanto de fulano. Aí o outro olha assim: que bonzinho, que nada, essa pessoa foi uma peste. Como é que ela virou bonzinha do dia para a noite? Só porque morreu? E aí a gente vê se nós levamos quem somos. Então, se a pessoa é má aqui, ela vai levando a sua individualidade com aquele também, aquele sentimento, aquelas ações más que a pessoa construiu aqui na Terra. Então, é muito importante que a gente leve como reflexão sobre quem somos e o que nós podemos fazer para transformarmos. Pela reforma íntima, da gente se reconhecer, da gente se olhar, da gente saber quem somos, da gente poder entender que nós estamos aqui momentaneamente e que esse momentaneamente precisa ser aproveitado todos os dias. Todos os dias é uma oportunidade da gente ser pessoas melhores. No livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu estarei com ele, e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo faz parte de um contexto de Jesus falando à igreja de Laodiceia. A igreja levava o nome do país, da localidade onde ele estava. Essa igreja de Laodiceia, ela tinha só um problema: ela se achava autossuficiente. Eles produziam colírio muito raro e também produziam lã. Então, financeiramente, eles estavam muito bem, eles não precisavam de outros estados para que eles pudessem se suster. Só que tinha um problema. Se fosse dos dias de hoje, a gente dizia que a igreja de Laodiceia tinha um problema com a Compesa. A água que chegava para eles, chegava borda. Ela vinha de uma localidade bem quente e chegava ali, juntava-se com a água que chegava de outro local bem fria. A água bem quente, ela servia para questões termais e era uma ótima água.
A água fria era água refrescante, era uma água potável, mas quando ela se misturava e ficava morna, ela dava uma ânsia de vômito. Aí Jesus disse em Apocalipse 3:16 que preferia que eles fossem ou quente ou frio, porque eles morno, dava ânsia de vômito. Eles queriam dizer, vocês são muito autossuficientes, eu queria que vocês compreendessem que um precisa ajudar o outro. Se fosse nos dias de hoje, quem seriam os espíritas quentes? Eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão que diz assim, fulano é quentura, fulano é um caba quente. Quem são essas pessoas? Pessoas solícitas, as pessoas que resolvem as nossas broncas, que estão à nossa disposição. E, poxa, precisando da tua ajuda, a pessoa se mobiliza, se for conseguir, a pessoa, tu é um caba quente. Não é assim? Se fossem os espíritas quentes, a gente diria que é aquelas pessoas que são atuantes dentro do centro espírita, que são os trabalhadores comprometidos, que são aquelas pessoas que fazem a reforma íntima, sabem que tem muita coisa ainda que precisa mudar, que precisa se melhorar, mas tem consciência daquilo que está errando e está naquele esforço contínuo de se tornar uma pessoa melhor. E os espíritas frios? Quem são esses? Quem são as pessoas frias? As pessoas frias são aquelas pessoas que cometem maldades. É aquele colega de trabalho que passa a perna no outro, que faz uma fofoca e bota o colega de trabalho no meio do povo. É aquela pessoa que não ajuda, que não quer se envolver com nenhuma causa. É aquelas pessoas que são más, aquelas pessoas que estão pagando pelos seus crimes. E aí elas estão ali conscientes do mal que causaram às outras pessoas. Só que tem um detalhe. As pessoas que são crentes, quentes, elas têm a facilidade de saber onde estão errando. E estão nesse esforço de se melhorar. As pessoas frias, elas sabem que estão errando. Elas sabem que são maldosas. E fazem e sentem o prazer em ser pessoas assim. Mas no momento que elas disserem assim, eu não quero mais isso para mim. Eu estou pagando pelos meus erros, mas estou vendo minha mãezinha chegar aqui com 2 sacolas com meu almoço predileto. Ela sai do descanso dela no domingo para vir aqui. Eu tenho família, né? Eu quero mudar. Eu sair daqui, eu vou ser uma pessoa melhor. Ou aquele colega de trabalho que pensa assim, poxa, ele é um pai de família igual a mim. Está levando seu sustento para casa. Eu vou deixar esse cabo em paz, porque ele é o que precisa tanto quanto eu. E aí a pessoa, no momento que decide se transformar, ser uma nova pessoa, não cometer esses erros, ela vai conseguir, porque ela sabe onde está errando. E quem seriam os espíritas mornos? Eu vou dar uma dica, viu? A gente está aqui, aí eu digo assim, olha, o tema de hoje é sobre perdão. O espírita morno diz assim, cadê fulano que não está aqui para ouvir sobre perdão? Não, porque fulano é muito rancoroso. Fulano não consegue perdoar de jeito nenhum. Faz uns 20 anos que ele deixou de falar com o irmão. O espírita morno é aquele que a gente diz assim, gente, vai ter um bazar. Traga sua roupa, algo que você não está mais usando, não está servindo, mas que certamente vai servir para outras pessoas. Aí o espírita morno diz assim, eu tenho uma calça tamanho 38, está novinha. Eu uso 44. Mas se eu emagrecer, eu acho que eu vou caber na de 38. Aí a pessoa nem emagrece, nem desapega. E aí a gente diz, ela é uma pessoa indiferente. É aquela que passa na rua, vê alguém pedindo um dinheirinho para comprar um pão, para comprar um cafezinho. A gente diz assim, eu até tenho aqui, tenho R$ 2. Eu não vou dar não, porque eu tenho certeza que ele vai comprar com drogas. E a gente pensa assim, mas não te tocou? Tu não está com dinheirinho? Tu não fez a tua parte? Mas o espírita morno não consegue compreender. Ele não consegue compreender que não é o outro que tem problema, é a gente mesmo. Se a dor do outro não lhe chama atenção, não lhe toca, é esse o problema que a gente tem. E há uma dificuldade, por isso que Jesus disse, eu preferia que você fosse quente ou frio. No sentido de que as pessoas que são mornas, elas têm dificuldade de errar. Elas têm dificuldade de perdoar. Porque elas dizem assim, não,
Se fulano vier a mim e me pedir perdão, eu vou pensar se vou perdoar ou não, porque o que ela fez não se faz com ninguém. Quando, na verdade, ela poderia pensar assim, poxa, talvez eu também tenha errado com aquela pessoa. Talvez seja o momento de eu refletir e mutuamente nós pedimos perdão. De mutuamente a gente poder parar, conversar e eu pedir desculpa pelo que eu falei, ouvir o outro. Às vezes o outro quer lhe pedir perdão, mas a gente não dá oportunidade. Quando a gente vê fulaninho, a gente muda de lugar, desaparece para não ter que ver. É uns parentes que a gente... eu vivo muito bem com meus parentes, mas há uns 20 anos que a gente não convive, que a gente não fala. E aí são as pessoas consideradas mortas. E aí, enquanto eu estou falando, e tem alguém que está dizendo assim, eu estou me encaixando com esse espírito morto. Essa é a melhor hora da gente voltar para casa e dizer assim, eu vou ser um pintura. Hoje eu estou sabendo que eu estou caminhando para o morno, mas eu vou caminhar para esquentar essa água aqui. E eu ser um espírito quente, fervoroso, solícito, aquela pessoa que está à disposição, porque hoje eu compreendo que nós estamos aqui de passagem para que eu possa voltar para a minha casa espiritual e voltar com a bagagem que faça sentido, de amor, de caridade, de perdão, de ter feito o bem, de poder juntar toda a minha bagagem e chegar e voltar para casa com a missão cumprida. De ter a oportunidade de dizer assim, eu estou retornando à pátria espiritual. Não pelo medo da morte, mas pelo sentido de dizer assim, estou encarnado e eu tenho oportunidade e eu tenho propósito para seguir e voltar para casa. Como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós possamos levar essa mensagem nos nossos corações e a partir de hoje a gente fazer o bem. O melhor que a gente possa fazer, construir uma bagagem edificante, bem pesada, mas bem cheia de boas ações, para que a gente volte um dia à nossa pátria espiritual. Que assim seja. Agradecida, Tamar, por essas palavras, esses ensinamentos. Levo um abraço fraterno a todos do Centro Espírita de Djalma Farias e que nós possamos, mais uma vez, nos desenvolver com essa energia maravilhosa da noite de hoje, elevar nosso pensamento ao alto e agradecer ao Pai por mais uma oportunidade, por mais um ensinamento que Ele nos deu na noite de hoje, para que nós possamos, mais um dia, continuar com nossa caminhada, continuar com essa esperança, com essa fé, que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Que nós possamos nos alimentarmos dessas palavras que foram ditas na noite de hoje, para absorver e colocá-las em prática com nós mesmos e com o nosso próximo. E assim sendo, com a certeza de que a espiritualidade amiga se faz presente nesta seara divina, que dou por encerrada a palestra da noite de hoje. Que Deus seja louvado.